Hoje vamos falar sobre os mortos nos falam, ou os mortos falam-nos, ou falam, né? Uma pequena homenagem a este simpático senhor, Padre François Brune, que é um padre católico francês, que falava com os espíritos através de médiuns, através de aparelhos eletrónicos, e que passou toda a sua vida a pesquisar essa área, que desencarnou há pouco tempo, dia 16 de janeiro. Oxalá, certamente foi bem recebido no mundo espiritual. E então vamos tocar um pouco este assunto, né? Este é um assunto que nos toca a todos. Será que existe vida para além da morte? Né? É uma questão que muita gente duvida e muita gente se questiona, principalmente quando começamos a ficar mais idosos, né? Há pessoas que dizem que não, assim, não, esse assunto está resolvido, a vida não continua, acabou, morreu, morto o cão, acabou-se a raiva, tudo bem, não é? No entanto, há outros que dizem, sim, é possível, a vida continua, né? Isto era um português que tinha a mania que só acontecia aos outros, que é coisa que nós não fazemos, que é ir a conduzir e a falar ao telemóvel, morreu e entretanto já foi enterrado e continua a pensar que está ao telemóvel a tentar ligar para a família, né? E então, há pessoas que acreditam que a vida continua, dizem, mas continua como, não é? No entanto, há uma grande parte assim, não, uns dizem que não, a vida não continua, e a gente pergunta, então mas porquê? Porque o espírito não existe. Diz assim, não, mas vamos pesquisar, não vale a pena pesquisar, vamos pesquisar uma coisa que não existe, mas como é que você sabe que não existe? Porque eu não acredito, se eu não acredito não existe, se eu não existe não pesquiso. Se não pesquiso, não há vida para além da morte. E esta é a mentalidade, é o pensamento das pessoas que são materialistas convictas, né? Depois, outros dizem que não, a vida, que os espíritos não se comunicam, porque nunca ninguém veio de lá para contar. Nunca ninguém veio de lá para dizer como é. Eu estive a pensar, em casa, quando estava a preparar isto, de facto eles têm razão, porque nunca ninguém veio de lá com o corpo de carne, só se for isso. Mas as pessoas voltam, de facto, com o seu corpo espiritual, com a sua inteligência, né? E comunicam-se, né? Outros ainda dizem, sim senhor, os espíritos comunicam-se, mas atenção, só o diabo. Só o diabo é que se pode comunicar. E é uma coisa que eu não entendo, como é que Deus, sendo eternamente bom, soberanamente bom e justo, permite que só um, que é o mafarrico, se possa comunicar para dar cabo de todos os outros, para influenciar os outros. Não é? Que Deus é este? Não faz sentido, não é? Aliás, o diabo não existe, o diabo somos nós, quando fazemos o mal, quando prejudicamos o próximo, etc. Não é? E a gente questiona, então e os familiares e os amigos não se podem comunicar? Não, também não sei onde é que isso está escrito. Só o diabo é que se pode comunicar. Outros dizem que, também não é só o diabo. Há correntes que dizem que o Espírito Santo, também não sabem o que é, o Espírito Santo que se pode comunicar. Raramente. Agora já não é raramente, porque há uma secção dentro do catolicismo, que são chamados os carismáticos, que utilizam a mediunidade. E então os espíritos manifestam-se e, como eles não querem assumir que são os espíritos, dizem que é o Espírito Santo. É interessante. Já é uma porta aberta para o catolicismo aceitar a mediunidade, não tarda muito. Então nós começamos a questionar, espera aí, mas se há mesmo comunicação, seja do que for, será que há seres privilegiados? Só se podem comunicar num lado ou no outro? Mas então que Deus é este, né? Outras pessoas também dizem que sim, que os espíritos podem comunicar, podem falar connosco, nomeadamente algumas doutrinas espiritualistas, onde se inclui, por exemplo, a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita ou espiritismo, que é a mesma coisa, né? A doutrina espírita muitas vezes é erradamente confundida com uma religião ou uma seita, porque a parte moral da doutrina espírita assenta nos pensamentos morais que Jesus de Nazaré deixou na Terra. E como as pessoas transformaram o que Jesus ensinou numa religião, em várias religiões, e matamos em nome de Deus, em nome de Jesus e etc., ainda hoje, quando se fala em Jesus, igual a beatos, igual a religião, igual a padres, seitas. Não é nada disso. O espiritismo é uma filosofia de vida, né? Ciência, filosofia e moral. A moral é que é assente nessa base do espiritismo, né?
Então, ficamos a saber um pouco do que é o Espiritismo, que é uma ciência de observação, é uma filosofia de consequências morais, ok? O que é que isto quer dizer? Como ciência de observação investiga os factos espíritas, a comunicação com os espíritos, que é o tema da nossa palestra, né? Os espíritos, os mortos nos falam, os mortos estão tão vivos como nós, os mortos na carne, mas vivos no espírito. Como ciência de observação explica isso, como filosofia observa isso, pesquisa, como filosofia explica e como moral traça um rumo ético ou moral para o homem, principalmente um rumo moral, né? No entanto, o que não é o Espiritismo não é bruxaria, não é magia, não é superstição, não é crendice, não é nada disso que as pessoas pensam que é, né? Curiosamente, houve aí uma notícia a semana passada de uns burlões que burlaram aí uma pessoa, porque burlões há em todo o lado, né? Estes não eram espíritas, mas faziam-se passar por médiuns. E é muito interessante que, apesar de estarmos sempre a informar a comunicação social, a agência Lusa, que devia já ter um bocadinho, os seus trabalhadores, um bocado de cultura geral, mas mesmo que não tivessem, se tivessem o bom senso de pesquisar no Google, não teriam feito esta asneira, né? De dizer que eram burlões espíritas, né? Não há burlões espíritas, né? Há o espiritismo é uma coisa, pode haver espíritas que sejam burlões, mas não é no centro espírita, na vida deles, né? Ou que sejam ladrões, ou outra coisa qualquer. Isso é condição do ser humano. O espiritismo não tem nada a ver com isto. Estes senhores não eram espíritas, faziam-se passar por médiuns e foram identificados como tal. A própria Polícia Judiciária também. O Centro de Cultura Espírita mandou para lá cartas a pedir esclarecimento, etc. E eles devem ter muito que fazer, não têm a decência sequer de, pelo menos, dizer que receberam uma carta, ou sequer de acusar a recepção, quanto mais divulgar, né? Mas o mundo está assim, né? É a nossa competência, é a nossa obrigação, esclarecer quando há o erro. Agora já não é da nossa responsabilidade se os outros não fazem o seu trabalho. Então, esta doutrina, que nos diz que é possível falar com os espíritos em determinadas condições, tem determinados princípios básicos, né? Estes princípios básicos são essencialmente os 5. Deus, a imortalidade do espírito. Como é que se descobriu a imortalidade do espírito? Através da comunicabilidade dos espíritos, que nos vieram dizer que tudo aquilo que se ensinava até então sobre a reencarnação é realidade, que existe uma lei de causa e efeito, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Então são estes os 5 pontos básicos onde está assente a estrutura da doutrina dos espíritos. Agora, há uma questão que se coloca, e desde quando é que os espíritos falam com os homens? É recente, etc. Acredita-se que não, acredita-se que desde que sempre, porque sendo a mediunidade uma característica orgânica, uma característica que se manifesta no organismo, é como ver, ouvir, falar, sentir, cheirar, né? É uma característica do ser humano, acredita-se que desde sempre. E então, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, um cientista espírita brasileiro, desencarnado há cerca de uma década, ele tem livros muito bons e um deles é a Transcomunicação através dos tempos, onde ele refere que já no Paleolítico é possível que algumas das rupestres, né, identifiquem focos de luz supostamente de seres espirituais que eles viam, né? Outra coisa que vem também do Paleolítico são seixos rolados coloridos, né, que tinham desenhos de figuras humanas esquemáticas, né? E as pessoas deste tempo acreditavam que os espíritos dos familiares, dos amigos mortos, podiam ficar alojados nas pedrinhas, né? É muito interessante, né? Aquela ideia que as pessoas tinham já naquele tempo da comunicabilidade, da imortalidade, etc. Entretanto, o homem foi evoluindo, né? Foi do Neolítico, Paleolítico, por aí fora, com tantos líticos, chegamos a um tempo que é o tempo do Ansiolítico, né? Porque nós começámos a viver normalmente, né? Fomos no Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, etc., né? E chegamos a esta altura que é a altura mesmo do Ansiolítico, porque ainda há bocado falava com uma senhora por causa das ânsias, né? Nós temos ânsias de tudo e mais alguma coisa, né?
temos tudo a nível material, mas falta-nos alguma coisa, temos a ânsia de alguma coisa. E essa ansiedade de alguma coisa, o que é que me falta? Falta-me qualquer coisa. O que é? É o norte de Deus, não é? Nós somos espírito, todos nós somos espíritos em busca desse equilíbrio espiritual. Quando estivermos mais ou menos equilibrados, quando estivermos mais ou menos serenos, então nós deixamos de estar ansiosos, não é? Como se costuma dizer, o ansioso vive no futuro, no amanhã, né? E o depressivo vive no passado, né? E o que a doutrina espírita nos diz é para tentarmos viver no presente, né? Obviamente, sem descurar, obviamente, o futuro, né? Mas é normal que algumas pessoas usem o ansiolítico e que fiquem mesmo ansiosas. Eu imagino, sei lá, alguns dos presentes que pensem assim, meu Deus, será que eu depois de desencarnar ainda vou ter de aturar o Lucas? Isso causa alguma ansiedade, né? Ou a Amélia, que hoje não veio, ou o Tony, pronto, causa alguma ansiedade, algum mal-estar, mas Deus há de vos proteger certamente da nossa presença nessa altura, né? É muito interessante, amigos, Sócrates, que é considerado um dos precursores do Espiritismo, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, explica bem esse assunto. Sócrates falava com o seu daimon. Daimon, na altura, significava espírito, né? Ele devia ser vidente e audiente, ou as duas coisas, não sei. E ele conversava. Sócrates nunca escreveu nada, quem escreveu foi Platão, né, o seu discípulo, e que deixou o pensamento de Sócrates, foi o grande filósofo, né, da humanidade. E ele dizia que, desde a minha infância, graças ao favor celeste, sou acompanhado por um ser quase divino, cuja voz me desaconselha algumas vezes de empreender qualquer coisa, mas jamais me obriga a executar tal ou qual ação. Isso significa que o espírito era bom, porque se fosse um espírito obsessor, ele obrigava, impunha, né? Isto é Platão, né? Na Teageta, lá como é que se chama aquilo. Então, vemos que já desde esse tempo, né, que há o contacto do mundo espiritual com o mundo terreno, né? Mais tarde, em Moisés, mais tarde não, no tempo de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, por aí, Moisés, muita gente que combate o espiritismo diz que Moisés proibiu o diálogo com os mortos, né? Lá no Deuteronômio fala um bocado isso, mas também fala outras coisas que os outros não dizem. Como é que o Moisés proibiu o diálogo com os mortos? É porque ele existe. Porque é que ele proibiu? Porque as pessoas iam ao médium comerciante, como hoje vão também, iam para saber se deviam vender a vaca, se deviam comprar o porco, se a filha devia casar com o Jequinho ou com o Manel, qualquer coisa. Mas Moisés, junto com a sua elite, entre aspas, com aqueles mais instruídos, eles mantinham esse diálogo com o mundo espiritual através da mediunidade. Moisés era médium, né? O que ele proibiu foi o comércio da mediunidade. Mas, independentemente de uma coisa ou outra, uma coisa é certa, ela existia. Os espíritos comunicavam-se, porque ninguém vai proibir uma coisa que não existe, né? É óbvio, né? Depois apareceram as sibilas, as pitonisas, os oráculos, né? Tudo nomes que foram dando, né, até chegarmos aos bruxos. As pessoas tinham aquela capacidade de intercambiar com o mundo espiritual. No tempo de Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, que a Joana de Ângeles, o espírito guia de Divaldo Pereira Franco, diz ter sido o grande psicoterapeuta da humanidade, e ainda é. Jesus não implantou nenhuma religião. Ele veio à Terra, ensinou, fez, não ensinou só, ele falou, realizou e deixou uma mensagem de esperança para a humanidade. Uma coisa tão simples, né? Que a gente agora anda ali com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Bíblias e mais livros do Papa Francisco, disto, aquilo. Não é preciso nada disso. Basta uma frase que resume o Evangelho. Não fazer ao próximo o que não quer para si. Tão fácil. É uma coisa tão fácil que em 2000 anos todos nós ainda não aprendemos, não é? E então Jesus falava com os espíritos. Se nós formos ao Novo Testamento, apesar daquilo ter sido adulterado, há um ponto de equilíbrio, porque todos dizem o mesmo, os vários evangelistas, mesmo os evangelhos apócrifos, né, ou considerados apócrifos, em que Jesus dizia que Jesus falava com os espíritos, Jesus libertava os endemoniados. O que eram endemoniados? Eram as pessoas que tinham demónios dentro de si. O que eram demónios? Não eram o chifrudo com o diabo, não.
Demónio significava espírito, na generalidade. Não podia ser espírito puro ou espírito impuro. Estão a ver? Os endemoniados eram as pessoas que tinham, entre aspas, espíritos dentro de si, que era aquilo que se acreditava, porque os espíritos não entram em nós, envolvem-nos, são pessoas que tinham interferências do mundo espiritual. Então Jesus dizia isso aos apóstolos: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é que ele fazia? Curava os doentes, libertava os obsidiados, né? Ele dizia: ide e fazei isto em meu nome e em nome do meu Pai, né? Mais tarde aparece Joana d'Arc, né? Uma jovem que ouvia vozes, né? E as vozes auxiliaram-na, uma jovem sem preparação militar, as vozes auxiliaram a Joana d'Arc a organizar todo o exército francês, que a França estava sob o jugo inglês, para reconquistar a sua soberania. Foi uma heroína, ainda hoje existem várias estátuas em França de Joana d'Arc. Depois de ter sido uma heroína, o preconceito religioso e cultural da época, né, a religião católica, obrigou a abjurar. Não, tu tens de abjurar. Nas vozes não existem. Isso são vozes do diabo. Assim, como é que pode ser? Então foram as vozes que me ajudaram a libertar a França, a orientar os soldados, eu que não percebo nada de coisa. Não, as vozes são reais, elas existem, mas não. Ou tu abjuras ou és morta na fogueira. Assim, como é que eu posso abjurar? Não. São os anjos, ela dizia que eram os anjos, né, que eram o santo não sei quantos, são as vozes de Deus que vêm. Eu não posso ir contra a minha consciência. E preferiu morrer queimada, que não morreu, o corpo dela é que morreu, né, e resgatou assim o seu karma, segundo alguns espíritos que comunicam, através de Divaldo Pereira Franco e outros, né, numa reencarnação do antigo Judas, que tinha traído Jesus, que teria reencarnado como Joana d'Arc nesta missão, né. Mais tarde a Igreja acabaria, como sempre faz, por reconhecer o erro e santificá-la a posteriori. Já deve andar aí por outros planetas, né? Então, companheiros, vamos aparecer mais à frente Emanuel Swedenborg, né? Andrews Jackson Davis, os precursores do espiritismo, pessoas que, um muito inteligente, muito sábio, o outro muito doente, enfesado e sem cultura nenhuma. Este senhor fazia diagnósticos, via as pessoas transparentes e dizia: está aqui, olha, tem este problema, aquele, aquele outro. O guia dele era o Emanuel Swedenborg. Quando estava incorporado, quando estava envolvido pelo espírito de Swedenborg, fazia discursos notáveis, porque este senhor era uma alta figura da sociedade, né, sueca, e quando estava quando estava sem influência espiritual, ele não sabia nada, era uma pessoa com muito poucos estudos. Vemos as irmãs Fox, quando começaram as batidas, os raps, né, que depois deu origem ao fenómeno das mesas girantes, um pouco por todo o mundo, e que Allan Kardec foi pesquisar, foi compilar em França, acabando por, depois de pesquisar cerca de 1000 comunicações à volta disso, de vários médiuns de todo o mundo, de inquirir os espíritos, de comprovar, de comparar, etc., ele acabou por codificar aquilo que hoje nós chamamos a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, né? Mas não eram os espíritos que diziam, chegavam através de um médium e diziam assim: ó Kardec, olha, escreve isto. Não, era uma dupla qualidade. Havia a revelação divina, de facto, havia os espíritos que comunicavam através dos médiuns, mas houve muito suor do Allan Kardec. Tinha de pesquisar, tinha de comparar, tinha de discordar muitas vezes. Tínhamos os casos de drop-in. Os drop-in ou manifestações espontâneas. Os espíritos manifestavam espontaneamente. Ele notava, sem sequer haver, e ainda hoje isso acontece, sem sequer haver uma preparação para as mensagens. Havia mensagens em línguas desconhecidas. Os médiuns em transe, as meninas que mais ajudaram Allan Kardec foram as meninas Baudin, com 14, 15, 16 anos por aí, entravam em transe e escreviam. Mais tarde, Ruth Jaffe também ajudou. Ruth Jaffe, que viria a ser a reencarnação de Francisco Cândido Xavier, de Chico Xavier, no Brasil, né? E então, recebiam mensagens muitos médiuns recebiam em transe mensagens em línguas desconhecidas, algumas delas línguas mortas.
né, que eram difíceis de identificar. E isso ainda aconteceu, por exemplo, no século XX, por exemplo, com vários médiuns, e ainda acontece, não com tanta facilidade. As mensagens cruzadas, quando um médium em transe recebia, isto são factos que estão registados um pouco por todo o mundo, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, na obra de Allan Kardec, na Sociedade de Metapsíquica de Paris, nos museus da Federação Espírita Brasileira, enfim. Mas qualquer pessoa pode pesquisar. As mensagens cruzadas o que eram? Por exemplo, Kardec recebia uma mensagem e depois o Espírito dizia assim: agora vais à rua tal, 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 no número tal, no andar tal, que está lá um senhor que é médium que vai receber a segunda parte da mensagem. Ninguém conhecia o homem. Eles iam lá, batiam à porta: é aqui que mora o fulano tal, sou assim, o senhor é médium, é assim, tem alguma mensagem? Tem. Juntavam as duas e a mensagem tinha princípio, meio e fim. E ainda há gente que diz que os espíritos não se comunicam, não é? As mensagens especulares que ainda hoje acontecem com o médium Divaldo Pereira Franco, aconteceram com Francisco Cândido Xavier, em que o médium escreve da direita para a esquerda, só é a uma velocidade muito rápida. Aconteceu em direto no Congresso Mundial de Paris, Congresso Mundial de Espiritismo, onde Divaldo Pereira Franco recebeu uma mensagem escrita da direita para a esquerda, muito rapidamente, em direto, em francês, assinada por Léon Denis, né, o grande espírita da França. Então, companheiros, materializações de objetos, ectoplasmias, que é materializações temporárias de espíritos, né, e outras manifestações. Tudo isto aconteceu no tempo de Kardec, tudo isto voltou a acontecer entre 1993 e 1998 em Seoul, no nordeste de Inglaterra, onde 2 médiuns mais 2 amigos juntavam-se numa cave, já falámos aqui sobre isso, e que não eram espíritas, nem são, e que conseguiram os mesmos fenómenos que Kardec pesquisou, foram pesquisados com outros cientistas, com tecnologia mais atual, que em 98 existia e que em 1857 não existiam, comprovando precisamente todas as pesquisas de Allan Kardec. Vemos aqui um caso de materialização do espírito de Katy King. Vemos aqui a médium Florence Cook, em transe, adormecida, né? E o espírito, e um médico que fazia parte da equipe do Sir William Crookes, o mais notável físico, cientista do século XIX, né? Então Sir William Crookes foi convocado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas para acabar de vez com um novo espiritualismo, que era a maneira como eles chamavam o espiritismo, para demonstrar que aquilo era uma fraude. Ele arranjou uma equipa de pessoas notáveis, pessoas acima de qualquer dúvida, como este cirurgião, Dr. James Gull, e outro que não era espírita, nem o próprio William Crookes eram, e durante meses e meses e meses eles fizeram sessões de materialização na casa dele, com a médium, e a médium muitas vezes, ou quase sempre, atada à cadeira, fotografada, onde o pulso era tirado, onde bocados do tecido eram cortados e imediatamente a roupa se recompunha, eram levados para analisar o ectoplasma que vinha do corpo da médium. O pulso cardíaco, o peso do espírito era diferente do peso da médium, demonstrando que havia ali 2 entidades, né? Enquanto a médium estava em transe, o espírito conversava, deixava-se fotografar, conversava sobre várias coisas que a médium nem sabia, né? E é muito interessante aquilo que ele diz aqui. Depois de 2 anos de examinação dos factos e de numerosas cenas, eu não tenho a mais pequena dúvida e tenho a mais forte convicção de que todas as materializações tiveram lugar e foram reais, né? Isto por um nobre cirurgião nomeado para dar cabo da ideia do espiritismo. O William Crookes teve a nobreza de caráter de escrever um livro que existe, não sei se temos aí à venda, Factos Espíritas. E ele disse: tudo aquilo que eu fui investigar para comprovar que era mentira, afinal é verdade. Os factos são reais, os espíritos comunicam-se. A partir daí ele foi perseguido na sua cátedra pelos seus próprios amigos e foi prejudicado na sua vida particular. Mas teve a nobreza de caráter de nunca ter desmentido aquilo que era uma realidade, né? Arthur Conan Doyle, quem não conhece, o pai do Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle, um escritor inglês,
tornou-se espírita. Mais tarde foi também nomeado Sir pela Rainha de Inglaterra, né? E ele escreveu uma mensagem muito interessante, um livro muito interessante, que é a Mensagem Vital. Olhem naquele tempo, quanta sabedoria. A mudança da humanidade não será alcançada pela descida do mundo espiritual à Terra, mas pela ascensão do plano material ao mundo espiritual, unindo os dois planos da existência. E nós continuamos à espera que venham lá os santinhos do lado de lá mudar isto tudo, né? Melhorar o planeta todo, né? Quando os santinhos do lado de lá estão à espera que nós reencarnamos para mudar isto, façamos a nossa parte e vamos acabar por desencarnar sem a fazer por preguiça, né? Ele assistiu às experiências do Dr. Gustavo Gelei, né? E ele diz aqui: não posso dizer que tenha havido fraude nas materializações. Não há nenhuma possibilidade de fraude, porque as pessoas estavam controladas, né? Em nenhum dos casos de materializações, sob os meus olhos, eu observei algum tipo dessas situações. Porque antigamente os médiuns sofriam muito. Os médiuns de efeitos físicos eram atados há fotografias disso, com aquelas correias de couro fortes aos pés. Os pés dos médiuns eram atados aos pés das cadeiras. Os médiuns eram atados assim, nesta posição, como se fosse uma camisa de forças com correias de couro. Eram fechadas, punham um lacre, que só a pessoa é que tinha o próprio lacre, o cientista, né? E no fim, para que houvesse prova de que a pessoa, o médium não saía ali da câmara que eles faziam, ficava ali no escuro, né? Ficava ali preso à cadeira. Este senhor, o Dr. Gustavo Gelei, que tem alguns livros sobre espiritismo, foi médico e teve também, foi diretor do Instituto Metafísica Internacional. É um dos grandes cientistas e um dos grandes pesquisadores dos fenómenos que Allan Kardec identificou. É muito interessante aqui, olhem, o Dr. Gustavo Gelei com um amigo, aqueles retratos que tiravam, em que retratos da época, à moda antiga, né, com aquelas máquinas, e quando vão revelar, aparecia muitas vezes uma mensagem: olá, sou fulano tal, né, escrita na própria película, né, escrita pelos espíritos. A chamada escrita direta, no negativo da fotografia, né? As materializações que falámos agora, os espíritos materializavam-se, apareciam mãos assim do escuro, e eles pediam baldes de parafina a ferver. Os espíritos cruzavam nas mãos, punham as mãos nos baldes em parafina, pediam outro balde de água fria também, punham na água fria, ficava ali como se fosse um gesso, e depois o espírito ia-se embora, ficavam assim. Se fosse algum ser humano que aguentasse a parafina a ferver, ao tirar os dedos, o molde partir-se-ia, né? Mãos em parafina. E é muito interessante esta foto aqui de uns amigos do Gustavo Gelei, depois da morte dele, em que aparece a cara dele na própria fotografia, né? Ele morreu num acidente de viação em 1924. Vendo aqui nesta foto, reparem a cara do Gustavo Gelei reencarnado e na fotografia depois de ter desencarnado, né? São muito similares. Há ainda umas melhores, mas eu não encontrei. Ora bem, temos também Charles Richer. Charles Richer foi um outro pesquisador dos fenómenos psíquicos, dos fenómenos espíritas, que foi o pai da metapsíquica, isto é, da ciência que estuda para além da morte, para além do psiquismo, que depois vai dar mais tarde, na década de 50, origem à parapsicologia. Mas o Charles Richer não foi tão honesto como foi William Crookes. Ele pesquisou, investigou, comprovou, escreveu, mas nunca assumiu os fenómenos espíritas, a não ser quase perto da morte, em que mandou uma carta ao cientista Ernesto Bozano, dizendo: sim, os factos espíritas são reais, né? Mas já não foi a tempo de o dizer em público. E então, reparem, Charles Richer diz: é difícil ou impossível imaginar que isto foram fraudes ou ilusões. Ele está-se a referir às materializações que assistiu.
fraudes não seriam fáceis desta forma. Porquê? Porque ora aparecia de repente um oficial francês, ora uma freira, ora um fantasma sem cabeça, ora um soldado árabe, e eram precisos vários fatos, era como se fosse no carnaval, né? E teriam de ser comprados numa loja para serem usados nas sessões onde as mãos estavam presas, se não muito rigorosamente presas, pelo menos o suficiente. 30 anos de pesquisa psíquica, Charles Richer. No dia 11 de fevereiro de 1993, para relembrar o nosso homenageado de hoje, o padre François Brune, que era uma pessoa muito culta, ligada aos grandes professores dos grandes seminários em Paris e também ligado ao Vaticano, ele deu-nos uma entrevista que saiu no Jornal das Caldas, no dia 11 de fevereiro, onde ele fala que os mortos se comunicam connosco, né? E eu não sei se está aqui o nosso gravadorzinho, sei lá. Está aqui. Com este gravador, em 2005, por acaso, nas nossas reuniões mediúnicas, apareceram, isto é formatado, não dá para gravar por cima, apareceram umas vozes que nós não estávamos à espera numa altura em que estávamos todos calados, né? E em 2006 apareceram umas pancadas. Vamos ouvir, só para vocês ver. Alguns já conhecem, nem todos. É aqui uma voz que diz: tem que tirar o passaporte. Não aparece aqui no PowerPoint, não aparece a frase toda, mas no áudio aparece 1%. E depois nós mandámos isto para o técnico Carlos Noronha Luz, no Brasil, que trabalhava com o engenheiro Nani Guimarães Andrade nesta área, especialista, e ele lembrou-se de passar a gravação ao contrário, e aparece a mesma voz, mas com outra frase, que diz assim: pode-se procurar em encomenda. Não sabemos se o espírito encontrou encomenda ou não. Em setembro de 2006, quando estávamos todos em silêncio também, aparecem 3 pancadas muito fortes que ninguém deu, porque estávamos numa altura de meditação, de concentração. Ouve-se a musiquinha de fundo e as 3 pancadas que aparecem. Muito bem. Então, o padre François Brune escreveu pelo menos 2 livros de parceria com o professor universitário Rémi Chauvin, da Universidade de Sorbonne, em França, né? E ele, no livro Os Mortos Nos Falam, aquele que apareceu no primeiro slide, ele diz: o mais escandaloso é o silêncio, o desdém, até mesmo a censura exercida pela ciência e pela Igreja a respeito da descoberta incontestável mais extraordinária do nosso tempo. O após-vida existe e nós podemos comunicar-nos com aqueles que chamamos de mortos. Vemos aqui, modernamente, através de aparelhos eletrónicos, a diplomata portuguesa em Lyon, que agora está reformada, a doutora Anabela Cardoso, que já esteve aqui no nosso centro também, uma senhora muito simpática, que não sendo espírita, mas que pesquisa e tem livros editados e trabalhos científicos editados em revistas científicas americanas, e também um CD com vozes, né? Vemos aqui um outro senhor, o Marcello Bacci, é um senhor italiano já desencarnado, que era um médium potente de efeitos físicos, que utilizavam radioválvulas para falar com os filhos. Não era espírita, com os espíritos. Ele recebia muitas comunicações de jovens falecidos. As mães acorriam à casa dele no dia da sessão. Tinham dezenas e dezenas de pessoas, né? Isto é o relato de uma experiência a 5 de dezembro de 2004, onde estavam cientistas de Itália, de Portugal estava a doutora Anabela Cardoso, do Reino Unido, o Dr. David Fontana, entre outros, né? Temos aqui o padre Bruno com o Marcello Bacci, aqui o Marcello Bacci já um bocadinho mais idoso. E então, antes e depois da experiência, todo o laboratório em Grosseto, em Itália, né, e o próprio rádio foram pesquisados por cientistas, né, por pesquisadores que investigaram a fundo para ver se havia qualquer tipo de fraude, né?
O rádio usado era um modelo Fideli dos anos 50. Durante a experiência foram retiradas 5 válvulas e observou-se que mesmo sem as válvulas o rádio continuava a transmitir as vozes durante mais de 2 minutos. Vemos aqui o Dr. David Fontana, que foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, era professor de Psicologia na Universidade de Liverpool, na Universidade do Minho e na Universidade do Algarve. Aqui a doutora Anabela Cardoso, o Marcello Bacci, e estes dois é o Roy e a esposa, que é um dos casais daquelas 4 pessoas que não são espíritas, que fizeram as pesquisas em Seoul durante 5 anos. Né? Durante a experiência daquela, estávamos a falar do rádio, que foram retiradas as 5 válvulas, sem aviso prévio, Marcello Bacci desligou o rádio e durante 2 minutos e 20 segundos os observadores, 37 pessoas que assinaram a ata, escutaram assobios modulados e uma voz masculina que fez comentários a um dos observadores. Sem as válvulas e com o rádio desligado, provou-se que seria cientificamente impossível qualquer tipo de fraude, né? Portanto, há um relatório feito por todos estes cientistas que está disponível. Mas reparem uma coisa, também há comunicações dos espíritos através de médiuns. Divaldo Pereira Franco, uma altura, foi convidado para ir a um programa espírita no Peru, se não me falha a memória. Exatamente, na cidade de Lima, no final dos anos 80. E então o entrevistador era uma pessoa muito conhecida por ser muito tenebrosa e má para com os seus entrevistados. E o objetivo dele era desmascarar o Divaldo Pereira Franco, né? E então ele fez-lhe uma proposta, que era fazer uma experiência de telepatia, isto é, o entrevistador ia pensar numa carta e o Divaldo teria de dizer qual era a carta em que ele estava a pensar, né? O Divaldo aceitou, é o que ele dizia, portanto, eu sou telepata dos espíritos, mas dos humanos é mais difícil. No entanto, o acerto foi de cerca de 100%. Ao fim de ter um acerto de 100%, o Divaldo começou a ter dificuldade em captar telepaticamente. Aí apareceu-lhe um espírito amigo e disse assim: atenção, ele está a brincar contigo, ele não te está a enviar nenhuma carta, por isso é que tu não estás a captar, mas nós vamos te ajudar, né? E foi um caso muito interessante, foi transmitido em direto na televisão peruana, né? E então, numa determinado ponto da entrevista, o entrevistador fez-lhe uma pergunta muito difícil sobre física. E esse espírito amigo disse-lhe assim: olha, a pergunta não é dele. Diz-lhe que a pergunta foi feita por um físico através do telefone. E se esse senhor telefonar para aqui a comprovar, nós vamos responder à pergunta. E assim foi, né? A pergunta podia ser respondida se o professor ligasse naquele momento para a TV em direto confirmando o facto. Isto teve um impacto muito grande, né? Passado alguns minutos o professor ligou para a emissora e confirmou tudo. Então o espírito Viana de Carvalho, que foi um coronel do Exército Brasileiro, que é um dos espíritos que assessora Divaldo Franco, ditou a resposta ao Divaldo, frustrando as intenções do entrevistador. Disse: não, você não tem nada que responder sobre física, você é médium espírita, não é físico, mas nós vamos responder, né? E quem ficou desmascarado ao fim e ao cabo, e o espiritismo saiu por cima, foi o entrevistador. Vemos aqui os casos de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, uma pessoa que tinha o equivalente à nossa 4ª classe, foi a maior antena psíquica do século XX, né? De tal maneira a sua credibilidade e de tal maneira os factos, que pelo menos em 2 casos que eu tenha conhecimento, psicografias de jovens mortos, que tinha, às vezes, um dos casos foi, estavam a brincar com uma arma e sem querer matou o outro, acidentalmente, obviamente. A psicografia recebida pelo Chico Xavier do jovem falecido foi válida em tribunal, porque depois de vários testes que eram feitos, nomeadamente através da grafoscopia. Há até este livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, que é uma técnica forense utilizada em todo o mundo, não falha, onde o traço da letra é analisado, né? O método grafoscópico utilizado
empregado por Per André, é totalmente aberto a investigações, sendo utilizado em todo o mundo, né? A metodologia é padrão da grafoscopia judiciária, que é uma área científica, né, já há muitas décadas. E como estamos, havia muitos outros casos para nós falarmos, mas o vídeo demorou mais do que era suposto, porque eu confundi os tempos. Houve um caso muito interessante. A Amélia, que não está aqui hoje, ela é de Castelo Branco e o corpo do filho que desencarnou vítima de acidente de moto, sem ter culpa nenhuma, está sepultado em Castelo Branco. Então ela, quando vai a Castelo Branco, uma vez por mês, vai lá, põe umas flores, e pronto, é o que ela quer, tudo bem. E um dia vindo, nós tínhamos na altura a reunião à terça-feira, a reunião mediúnica, ela fazia parte da reunião, e através de um dos médiuns manifesta-se uma senhora idosa, e a senhora disse-lhe assim, por acaso a Amélia estava a doutrinar o médium através do qual se manifestava o espírito dessa senhora, e a senhora disse assim, olha, eu vim contigo, porque ela pensava que era um espírito perturbado, etc. Não, eu vim contigo, eu vi-te, mas aonde? No cemitério. Tu estavas lá e eu vim contigo. E como é que se chama? E a senhora deu o nome, ninguém conhecia, nem a própria Amélia. Balbina. Balbina é um nome que não é nada comum hoje em dia. A Amélia, como é rata, não é? Mulher pequenina, baixinha, é fogo. Então, o que é que ela fez? No mês seguinte, quando lá foi, voltou lá e tirou a fotografia da campa que está precisamente ao lado da campa do filho, né? À memória de Balbina Maria, né? Então, são casos que vão acontecendo um pouco por todo o mundo, ok? Mesmo aqui no nosso centro, quando esteve cá este médium, José Araújo, de Santa Catarina, no Brasil, de Blumenau, aliás, houve aqui casos muito interessantes, né? Muito interessantes. Nós estávamos a fazer aqui um curso básico, salvo erro. Havia uma senhora que ele tinha acabado de chegar do Brasil sem dormir, completamente despassarado. Ele não sabia se estava no norte, no centro, no sul de Portugal. Era a primeira vez que vinha a Portugal. Veio assistir à nossa reunião. Acho que era um estudo de educação da mediunidade. Era. E teve vários tipos de manifestações físicas, manifestações espíritas nessa. E uma delas, ele virou-se para uma senhora, assim, cheinha, na casa dos 60 e tal anos. Ele não conhecia ninguém, nem a mim, que eu tinha ido buscar, tínhamos acabado de chegar do aeroporto. Viemos diretamente, eu disse, olha, temos lá um grupo de estudos, eu vou assistir, em vez de ir dormir para o quarto. E entretanto ele começa a dizer várias coisas e olha para a senhora e diz assim, olha, por trás de si está fulano, tal, Beltrano, assim, que é ligado ao desporto. Nós fomos ver depois à internet, o fulano, Beltrano, tal, era um antigo presidente da Sociedade Portuguesa de artes marciais, de karatê, mas não sei quantos, e aquela senhora praticava karatê, né? Curiosamente tem um grupinho de pessoas mais idosas que praticam karatê. Quem é que ia dizer que aquela senhora com 60 e tal anos, assim, rechuchudinha, praticava karatê? Aliás, ele não tinha como saber aquilo. Foram casos muito interessantes, nós vamos tentar publicar num livro intitulado Factos Espíritas. Então, amigos, para terminar, estes são os princípios da doutrina dos espíritos, que não está baseada em crenças, não está baseada em crendices, em superstições, mas está baseada em factos. Qualquer pessoa pode pesquisar em qualquer parte do mundo, seja espírito ou não, desde que ponha em prática o que está no livro dos médiuns, que é o manual da parte científica da doutrina dos espíritos. E o que o espiritismo nos vem dizer é que nós não precisamos de ser santos nesta vida. Não precisamos de ter aquela ansiedade de ser santos nesta vida. Nós temos várias vidas, já tivemos muitas e vamos ter muitas à frente. Mas vem-nos dizer que vale a pena viver. Vem-nos dizer que o suicídio é o maior erro que se pode cometer à face da Terra. Vem-nos dizer que não interessa tanto o que passou ontem ou o que se irá passar amanhã, que não sabemos se morrermos esta noite ou amanhã vai ser diferente. Mas que é importante viver hoje o melhor possível.
vem-nos dizer que não temos o direito de nos autoflagelarmos com o chicote da culpa, temos o direito de errar. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas temos também o direito e o dever de tentar ser melhor cada dia. Mas se não conseguirmos amanhã ser melhor do que fomos hoje, vamos tentar ser amanhã ou depois de amanhã. O importante é a atitude interior e não tanto o que os outros pensam ou dizem de nós, mas o que nós somos por dentro, porque isso os bons espíritos sabem e Deus também sabe. E fica aqui esta pequenina homenagem. Quando eu tinha cabelo, a primeira vez que conheci o Padre Bruno em Lisboa, aqui em Vigo, o simpático Padre Bruno a comer uma sanduíche, sou eu. Era magrinho, não é? Sempre fui bonito, ainda agora, não é? Aqui o Ulisses Lopes, o presidente da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, com o Padre Bruno. Aqui numa entrevista, olha ali o Jornal de Espiritismo, curiosamente com o mesmo gravador, com aquele. E aqui vemos o simpático Padre Bruno com o Paolo Presi, um cientista italiano, o Dr. Ernst Senkowski, um cientista alemão, pesquisador de transcomunicação instrumental, e este senhor é italiano, não me recordo o nome dele. E o livro dele, que deu brado, foi traduzido em não sei quantas línguas, Os Mortos Nos Falam. Este homem notável, o Padre Bruno, ele não era espírita. Ele não acreditava na reencarnação como os espíritas, mas era uma pessoa de uma mente aberta tal que ia aos congressos espíritas, foi a congressos espíritas no Brasil, foi a congressos sobre TCI, no dia seguinte ia rezar a missa à capela ali, acolá. Foi altamente criticado, mas ele dizia assim, não se preocupem com isso, esta é a realidade. Os mortos nos falam, sem dúvida nenhuma. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.